Com certeza você já ouviu essa citação bíblica de que você é pó e ao pó tornará, não é mesmo? É sobre isso que fala o Padre Antônio Vieira em seus famosos Os Sermões de Quarta-feira de Cinzas, que é leitura obrigatória da Unicamp. Olá, eu sou Adriana Bisutti, professora e coach, e hoje é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre essa minha experiência de ler os sermões e dar uma geral aí sobre esse assunto. E se você é vestibulando, está gostando dos vídeos que eu estou fazendo sobre as leituras obrigatórias, não esquece de dar seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos começar contextualizando quem foi o Padre Antônio Vieira. Ele nasceu em Lisboa, 1608, e faleceu em Salvador em 1697, vivendo então no século XVII. Veio para o Brasil em 1614, entrou para a Companhia de Jesus em 1623 e em 1634 já era sacerdote, um padre jesuíta. Depois voltou para Portugal em 1641. E eu acho importante falar sobre essa biografia, apontando essas datas, porque você observa que ele transitou bastante entre Brasil e Portugal. Então, o Padre Antônio Vieira ele é considerado um dos principais escritores do período barroco, tanto português quanto brasileiro. Por ser jesuíta, ele era contrário à escravidão dos indígenas. Então, ele sempre lutou contra a escravidão e a exploração desses povos e procurava catequizá-los, porque essa era a missão dos padres jesuítas. Agora, falando sobre os sermões. Eles são gêneros textuais elaborados para serem proclamados em voz alta para a sua audiência, com o propósito de ensinar, convencer e mudar o comportamento de quem está ouvindo. Por isso, o padre criticava o uso de uma linguagem rebuscada, bastante utilizada pelos seus colegas de profissão da época. Segundo ele, essa linguagem dificultava o entendimento dos sermões. Para ele, o discurso não precisava ser sofisticado demais e sem conteúdo, uma vez que o seu objetivo era fazer com que as pessoas que estivessem ouvindo assimilassem a mensagem e mudassem seu comportamento a partir da reflexão. Os sermões sempre começavam com uma citação bíblica que serviria como base para a tese que ele defenderia. A oratória, assim como a argumentação, eram muito presentes porque ele seguia o estilo conceptista, sobre o qual vou falar daqui a pouquinho. E ele também tentava se antecipar às objeções que poderiam surgir em forma de questionamentos, utilizando do contra-argumento. E agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre os sermões de Quarta-feira de Cinza. Eles são 3 e foram elaborados para serem proclamados em anos consecutivos, 1672, 1673 e 1674. Este último não chegou a ser proferido porque o padre estava doente. O tema central desses 3 sermões é a morte e o desengano do homem sobre ela. Ele começa o primeiro sermão com a citação: sois pó e ao pó tornareis, citação bíblica do Gênesis. Assim, a tese que ele defende é que nós já somos pó, pois como nós já éramos pó antes de existirmos e voltaremos a ser pó depois da nossa morte, nós já somos pó desde agora. E é assim que ele conduz todo o sermão, repetindo isso diversas vezes e comprovando a partir de citações bíblicas e raciocínio lógico. O homem foi pó, há de ser pó, e logo é pó. Olhemos para diante. Que é que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de ser pó, pois é isso que somos. E ainda ele desenvolve dizendo: se já somos pó, qual a diferença existente entre vivos e mortos? Os vivos são o pó levantado pelo vento, os mortos são o pó caído. E argumenta, entre outras coisas, que Adão já era pó e recebeu o sopro de Deus, então tornou-se pó levantado. E por fim, diga que se lembre, o pó levantado há de ser pó caído.
E com essa última fala, ele quer dizer que depois que nós nos tornarmos pó, não se distingue mais o rico do pobre, o feio do bonito, o branco do preto, porque no fim seremos todos pó. E todo esse discurso seria para convencer seus ouvintes de que precisam cuidar dessa vida material, dessa vida enquanto encarnados, não sei se eu posso usar esse termo, para que possam atingir depois os benefícios da vida espiritual, seguindo para isso os preceitos, os ensinamentos da igreja. Então, já pensando na imortalidade da alma. E aí eu destaco esse trecho. Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas desta vida como se esta vida fosse eterna. Comecemos de hoje em diante a viver como queremos ter vivido na hora da morte. E há um questionamento aqui na conclusão que me lembra muito um processo de coach, como se ele dissesse aos ouvintes qual é o resultado que vocês gostariam de atingir e eles respondessem a salvação da nossa alma. Então ele questionaria, torno a dizer para que vos fique na memória quanto tenho vivido, como vivi, quanto posso viver, como é bem que viva. E aí, a partir de toda essa reflexão, a pessoa pensaria se ela está vivendo de acordo com o objetivo que ela gostaria de atingir, que é a salvação da alma. No ano de 1673, quando ele profere o segundo sermão da quarta-feira de cinza, ele retoma a citação bíblica de que és pó e ao pó tornareis. Mas ele desenvolve agora a tese de que se és pó e hás de tornar a ser pó, o remédio então seria que um pó fosse corretivo do outro. E no próprio texto ele explica a metáfora dizendo que o melhor remédio contra a morte é acabar a vida antes de morrer. Ou seja, aceitar que a morte é inevitável e mais uma vez viver de forma que você seja merecedor desse descanso eterno. Diz ele que os que morrem mortos são os que têm seguro o céu, e os que morrem vivos são os que vão para o inferno. E ele ainda aponta 3 características para a morte: ser uma, ser incerta e ser momentânea. E ainda reafirma que é nesse momento, dependendo do que nós fizemos em vida, nós vamos para o céu ou para o inferno. E por fim, o terceiro sermão retoma e desenvolve os outros 2 com o seguinte tema: o pó que somos é a vida, o pó que havemos de ser é a morte. O maior bem da vida é a morte, o maior mal da morte é a vida. Com isso, ele quer dizer que enquanto estamos vivos, estamos sujeitos a toda dor e sofrimento, e quando morremos, descansamos. E então devemos amar a morte ao invés de amar a vida. E aí ele dá vários argumentos, por exemplo, quando ele cita Salomão, que diz que é muito melhor a sorte dos mortos que a dos vivos, e ainda diz que, segundo a Bíblia, Jesus se alegrou com a morte de Lázaro e chorou ao ter de ressuscitá-lo. Cita ainda alguns povos bárbaros que choram quando os bebês nascem e se alegram e festejam quando morrem. Como eu disse anteriormente, os sermões seguem o estilo conceptista próprio do Barroco, que consiste em convencer pelo raciocínio lógico e pela argumentação, como você pode observar nos exemplos mencionados. Vieira se utiliza também bastante do paradoxo, que é uma figura de linguagem que trabalha com o uso do contraditório, que é também típico do Barroco. Na obra se observam vários pares de opostos como certeza e incerteza, durabilidade e finitude, vida e morte, céu e inferno. É importante lembrar que o Barroco representa a Contra-Reforma, em que a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis e tenta reavê-los. Para isso se trabalhava também bastante com o conceito do Carpe Diem,
que aproveite o dia para você conquistar a salvação da sua alma a partir das suas atitudes. Os sermões de quarta-feira de cinza são, então, parte de um discurso moralizador, que são próprios daquele contexto histórico, que visava modificar as mentalidades a partir das palavras do pregador, né? Envolvendo aí a questão do tempo presente como a possibilidade de mudança de comportamento. O próprio título leva a pensar nisso, já que é na quarta-feira de cinza que começa a quaresma, que é um marco aí católico que indica a redenção dos pecados, né? Dos fiéis se arrependerem de seus pecados. E com esses sermões, Vieira nos coloca diante da morte e ela se apresenta a nós como algo inevitável, porém aceitável. E fugir do assunto não seria uma saída do problema, seria apenas um desengano. A salvação apresentada aos fiéis estaria então no comportamento que eles deveriam assumir a partir de agora. Devemos, de acordo com Vieira, seguir os dogmas cristãos e assim receber os benefícios depois da morte. Confesso que ler sobre esses sermões mexe bastante com a gente, porque por mais que tenhamos o foco na análise do texto, nós sabemos que todos nós somos humanos e que em algum momento a morte nos aguarda. Como já dizia Raul Seixas, a morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor se você já leu os sermões de quarta-feira de cinza ou que pelo menos ele tenha despertado a sua curiosidade para conhecer esse material aí do Padre Antônio Vieira. E até a próxima!